Oi gente, eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E para você que chegou agora, que não me conhece, desde 2018 eu produzo conteúdos de moda, de costura aqui para o meu canal no YouTube. Esse ano de 2022 a gente está inaugurando uma nova fase, onde o canal vai ganhar muitos conteúdos extras, além do conteúdo direcionado à moda e à costura. Então a gente vai falar da minha misturinha, que eu costumo já tratar com vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @eunataliasol, e vou trazer um pouquinho de tudo que eu gosto de fazer. Crossfit, alimentação, saúde, viagens. A gente vai falar sobre muitos assuntos por aqui, mas fiquem tranquilos que toda semana teremos mantido o nosso conteúdo sobre moda e costura. E para inaugurar essa semana, onde o canal ganha essa nova cara, a gente vai ter uma aula sobre esse blazer aqui, que eu gastei menos de R$25, isso mesmo, R$25, com esse tecido aqui, que é um jeans da loja do Toto, uma loja de tecidos aqui de Sorocaba, que é uma super parceira do canal há quase 2 anos, e eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Esse tecido que eu utilizei, então, é um jeans. Vocês podem utilizar também uma sarja, um brim, um linho que tenha uma boa espessura. Aqui a gente vai focar em tecidos que sejam realmente bem encorpados, bem estruturados, porque a gente está aprendendo a fazer um blazer clássico e de uma forma básica e simples, sem forro. E nesse caso aqui nem entretela eu precisei utilizar, porque eu estou com esse tecido que já tem uma estrutura bacana. Vocês vão ver como é simples fazer essa peça e fica com uma cara super bem acabada, de uma alfaiataria realmente. Então essa é a ideia, que vocês aprendam a fazer peças que são clássicos do nosso guarda-roupa de forma prática e didática, utilizando as ferramentas que você tem aí. Essa peça foi toda feita na minha máquina de costura doméstica e você pode também reproduzir aí na sua. Se você se interessou e quer conhecer ainda mais sobre o meu método de ensinar costura, tem um link aqui embaixo para te dar mais informações sobre o meu curso, que é o Do Zero ao Eu Que Fiz. O curso que já tem mais de 1 ano, mais de 150 alunas e muito conteúdo bacana lá para vocês aproveitarem. Não custa lembrar que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo legal, bacana e entrega para mais pessoas. E não esquece de ativar o sininho, toda semana tem vídeo novo e vai ser bem legal se você já for avisado assim que esse vídeo entrar no ar. Fiquem agora então com essa aula, eu espero que vocês gostem, reproduzam essa peça e qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários. A modelagem do blazer, ela começa com a ocultação de 2 pences, a pence de ombro e a pence de busto. Estamos usando um molde alongado de blusa para fazer essa modelagem do blazer. A gente deve repassar todo esse desenho desse molde para um novo papel, para que daí então a gente consiga fazer as alterações que transformarão essa modelagem em um blazer. Repasse as pences centrais da peça. Identifique a linha de cintura e já traga lá do topo do seu pescoço, encontro com o ombro, uma linha que vai até essa linha de cintura, que vai ser o ponto onde estará o botão do blazer. Alguns ajustes precisam ser feitos na modelagem para que a gente tenha conforto ao vestir essa peça. Um deles é a cava, que ela precisa, além de se estender para a lateral 1 centímetro, ela vai descer 1,5 centímetros, para daí então a gente fazer um novo desenho dessa cava. Outro ponto muito importante na modelagem do blazer é que a gente estabeleça as folgas de vestibilidade, que é aquela folga que garante que a peça vai ficar confortavelmente acomodada no nosso corpo, e no caso do blazer, principalmente por conta das roupas que a gente vai usar embaixo dessa peça, pois normalmente ela não é utilizada sozinha. Eu já defini o comprimento também que eu desejo para minha peça e já marquei essa linha na barra. Agora a lateral da minha cintura eu faço de uma forma bem suavizada para que essa peça fique bem anatômica a hora que eu vestir. Vou descer um pouquinho o início da minha pence em 2 centímetros para que ela não fique exatamente no centro de busto e ela fica mais suave em direção ao comprimento da peça. Já defini também a barra da minha peça, que é muito importante, defini 4 centímetros.
E agora eu vou definir o transpasse do meu blazer, porque o meu blazer ele precisa ter um transpasse exatamente no centro da peça, no centro frente. Então eu vou colocar 1,5 para cada lado para que eu fique com um transpasse total aí de 3 centímetros. E é dessa linha de transpasse que eu vou unir ao topo lá do meu pescoço, nessa linha diagonal. Então eu corrijo essa linha diagonal, pois é dessa linha que agora eu vou desenvolver todo o desenho da minha gola do blazer. As alunas do curso já tiveram acesso a essa aula completa de modelagem e aqui eu estou mostrando um resumo dela para vocês. O blazer ele não é uma peça difícil de ser construída, ele é muito intuitivo, então praticamente nesse momento da modelagem você vai desenhar a forma como você quer que o seu blazer seja visto no momento que você estiver vestindo ele. Depois de definir esses desenhos ao lado direito dessa linha diagonal, como você gostaria que ele estivesse sendo visto, você vai espelhar ele para o outro lado, esquadrando sempre. Então, você espelha todo esse desenho que você criou intuitivamente do lado direito dessa linha, você espelha para o lado esquerdo, utilizando sempre o esquadro. Então, nesse momento que vocês estão vendo, eu estou definindo a parte da gola da peça, que vai também ser transferida para o outro lado através do esquadro, sempre espelhando a partir dessa linha que foi utilizada como base para a criação desse desenho. Então, essa é uma forma muito intuitiva de fazer a modelagem do blazer. Ainda nesse estágio da modelagem, a gente já prolongou essa gola para que a gente já consiga extrair daqui o desenho original que essa gola deve ter, respeitando as anatomias do pescoço e atendendo as medidas necessárias para que essa gola depois seja encaixada junto ao pescoço das costas e, consequentemente, também a essa parte do pescoço da frente, encontro com essa gola e essa vira da parte da frente. Eu utilizei um tecido, eu dei essa dica, inclusive lá no Instagram do Zero Eu Que Fiz, um tecido dobrado para ficar fofinho e para que eu consiga transferir esse desenho da gola para um novo papel. Eu apenas vou reservar esse desenho e vou continuar aí a modelagem, finalizar a modelagem da parte da frente. Então eu já posso realçar com um canetão, uma canetinha, para que esse desenho fique mais evidente, pois a modelagem da parte principal da frente já está pronta. Agora a gente vai precisar apenas dar as margens de costura para esse desenho, para que a gente tenha a margem que nos possibilite costurar essa peça e que após pronta ela tenha o efeito que a gente quer ter com ela pronta, como está desenhado agora. Então, como vocês estão vendo agora, eu estou dando toda a margem de costura de 1 centímetro. Agora vamos para a modelagem da parte das costas. Vamos transferir esse desenho para o novo papel. Ele vai ter a dobra dele ali no centro das costas, então a gente não vai precisar da margem de costura. E nas outras partes a gente vai repetir os processos que fizemos na frente. Vamos dar a folga de vestibilidade de 1 centímetro. Vamos descer essa nossa cava, primeiro 1 centímetro para a lateral e depois 1,5 em direção ao comprimento, para que a gente tenha essa mesma folga e esse novo desenho de cava. A gente prolonga o ombro também e desce 1 centímetro essa linha de ombro. E já pode, então, realçar o desenho da cava nova que a gente acabou de fazer. Agora, a gente realça a folga de vestibilidade que já foi dada. E, então, a gente vai definir agora a altura que vai ficar esse molde das costas com base no molde da frente que já está pronto. Então, é apenas uma transferência de medidas. E aí, eu confiro, então, essa medida da altura e já deixo a barra pronta. Nesse caso, eu precisei colar mais um pedacinho de papel, porque o meu papel acabou não dando, mas isso não tem problema. E daí eu consigo já colocar essa parte, então, do comprimento da barra de 4 centímetros também. Agora, vai ser deixado apenas as folgas de costura de 1 centímetro em torno de todo o desenho. E a barra, como vocês estão vendo, eu já deixei também lá embaixo. Agora é hora de cortar aquele molde que eu transferi do desenho do molde principal, que é a manga. E eu vou trabalhar sempre com com um papel já dobrado, porque daí assim, a hora que eu desdobrar, ele já vai estar espelhado com o tamanho total da minha gola. Então, eu posiciono esse papel sobre
o meu novo papel, né, que tá dobrado, esse pedacinho que eu transferi. E vou redesenhando essa gola, então, no novo papel. E como o papel tá dobrado, a hora que eu abrir ele já vai estar espelhado. Eu faço a marcação ali do encontro do ombro com essa gola e deixo também a margem de costura de 1 centímetro em volta de todo o desenho. E daí, a hora que eu cortar, eu já vou ter ele aberto, faço alguns ajustezinhos, se ficou com alguma ponta, tá? Na parte de cima, que vai estar encostada com o pescoço, já tá certo. E na outra parte, eu percebi que tem uma pontinha, então a gente faz esse ajuste fino na modelagem para ela ficar bem certinha. Agora a gente vai para a manga, a gente vai transferir o desenho do molde de manga que a gente já tem pronto para o nosso novo papel. Vai definir a altura que a gente quer para essa manga. Eu já defini ali a altura da minha, esquadrei para os dois lados 11 centímetros. Vocês vão ver conforme o punho de vocês. Eu meço com quanto ficou a minha cava do braço da frente e das costas e vou corrigir essas medidas no meu molde base de manga também. Então, o que eu prolonguei lá no meu molde base da blusa, na cava eu vou prolongar aqui também, fazendo essas conferências. E daí apenas essa curvatura da cava vai se prolongar para essa nova medida e a gente vai estender essa medida até o comprimento da nossa manga que a gente já definiu. Então, aqui é um processo super simples, a nossa manga ela vai ser simples, não vai ter nenhum outro detalhe de punho nem nada. Então, agora a gente vai precisar definir uma barra e também o contorno de folga de margem de costura, de 1 centímetro em volta de todo o desenho. Agora a gente vai definir o revel, que nada mais é do que um forro reduzido, onde a gente só vai ter ele posicionado na parte da frente. Então, o revel eu defini mais ou menos nessa posição, ele desce do meio do ombro e vai em direção ao comprimento da peça, passando na lateral ali da nossa pence. Então, esse vai ser o revel da frente, que vocês vão ver no momento do corte no tecido, como que isso vai funcionar. O revel das costas, ele vai ser simplesmente uma parte curva que vai acompanhar a curvatura do pescoço das costas e depois ele vai se unir com o revel da frente. Vocês vão ver tudo isso no momento da modelagem, do corte, né, desses moldes no tecido. Então, recapitulando, já estamos com o molde da frente, das costas, das mangas e da gola prontos. Agora a gente vai para a confecção da peça. Vamos dar início, então, a essa aula da confecção do blazer. A primeira coisa, eu coloquei aqui sobre a minha bancada o meu tecido, ele está dobrado. Ó, então, a largura dele tá toda aqui e lá tá posicionada a dobra. Como que eu posicionei meu molde? Coloquei aqui primeiro a parte das costas, com a dobra encostada lá junto com a dobra do tecido. A parte da frente eu posicionei aqui, logo ao lado das costas. Vim aqui com a minha manga, sempre cuidando para que esta linha central esteja paralela com a linha da dobra do tecido ou com a linha da orelha, se você for usar de referência. A minha gola eu coloquei nessa posição, como eu vou entretelar ela para ela ficar bem firme, eu vou colocar ela nessa posição, é tranquilo, tá? A gente consegue, já que a gente está trabalhando com um tecido que não tem muito elastano. E para vocês terem uma ideia aqui, como eu estou com ele dobrado, automaticamente essa parte aqui já vai ser espelhada a hora que eu cortar. Aqui eu já vou ter duas, porque eu estou com ele dobrado. Igualmente terei duas mangas e duas golas. O que vai ficar faltando aqui? O revel, que é essa parte em vermelho, que depois eu vou posicionar aqui, nesse espaço. E esse revel aqui também, que em qualquer espacinho aqui eu já vou conseguir cortar ele. Até aqui mesmo, eu já consigo posicionar meu revel das costas. Então, eu posicionei aqui minha fita métrica para vocês verem mais ou menos a quantidade de tecido de consumo que a gente vai ter para esse blazer. Ó, deixei até uma folguinha aqui, caso eu precise fazer algum detalhe. E eu estendi aqui a minha fita métrica e deu mais ou menos aqui 1,35, vamos colocar 1,40. Eu comprei um pouquinho mais de tecido, então eu vou ter essa dobra. Mas aqui é bom para vocês terem uma ideia dessa metragem, tá? Mesmo para tamanhos maiores, ó, vocês veem que eu ainda tenho uma sobra aqui nessa largura, então eu ainda conseguiria chegar aqui até num tamanho G e usar essa largura do tecido. Então, vocês podem tranquilamente separar aí mais ou menos 1,5 m de tecido, que já vai ser o suficiente. Agora, então, é simplesmente cortar todas essas partes para depois a gente cortar
as partes do revel que vão ser cortadas à parte. E aqui, como a gente já fez nossa modelagem toda bonitona, já com a margem de costura, é simplesmente cortar bem aqui na extremidade do papel todas essas peças que a gente posicionou aqui sobre o tecido. Já realizei aqui o corte de todas as partes que já estavam posicionadas sobre o tecido. Depois de cortar a parte da frente, eu peguei ela, coloquei aqui sobre uma outra parte de tecido que estava livre, transferi com um giz o desenho de toda essa parte aqui que está exposta para o tecido. Depois fiz ali a medida certinha de onde finalizava o meu revel, lá em cima também. Localizei esse ponto com o giz e com a minha régua eu só liguei esse ponto lá e esse ponto aqui. Então assim eu já destaquei aqui o meu revel da parte da frente. O das costas fiz a mesma coisa. Lembram daquele pedacinho que eu falei? A gente tem que sempre buscar otimizar o tecido. Então eu coloquei aqui em cima, transferi esse desenho, peguei ali a marcação e fui fazendo essa parte circular aqui, né? Essa parte curva do pescoço. Então eu já tenho o meu revel das costas aqui e o revel da frente aqui, posso cortar também. E o próximo passo é começar a confecção dessa peça. Agora já cortamos todas as partes e a gente vai precisar marcar a pence, tanto da frente quanto das costas no tecido. E daí é sempre melhor que a gente coloque ele do avesso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma parte sobre a outra, posso já colocar até assim, ó, um em cima do outro, com as partes corretas se encontrando no meio, ou seja, o avesso vai ficar aqui pra cima e para baixo, tá? Porque é sempre pelo avesso que a gente vai fazer a pence. Daí eu vou dar uma dica aqui para vocês, pra gente facilitar essa marcação da pence. Fica bem difícil, né? A hora que eu coloco aqui em cima o meu desenho, eu não consigo identificar, eu tenho que ficar levantando esse papel para poder ver os pontos onde as pences estão marcadas. Então aqui, ó, eu sei que a minha pence começa exatamente nesse ponto aqui, nesse pontinho aqui. Daí eu dobro, pego meu alicatinho de pique e faço um leve piquezinho aqui. Então, ó, eu criei um furinho bem no início da minha pence. Então, a hora que eu posicionar ela sobre o tecido, eu consigo pegar o meu giz e fazer essa marcação. Então, eu faço isso em todos os lugares. Ó, eu tenho aqui o centro da minha pence, eu venho e faço esse furinho aqui. Ó, faço um furinho aqui, outro aqui. E já tenho esse círculo aqui vazado que vai me ajudar a marcar essa pence depois no meu desenho. Finalizo aqui com o último ponto da pence. Ó. E agora eu já tenho tudo marcado para eu transferir para lá. Vou fazer a mesma coisa no outro e já mostro para vocês. Então aqui já fiz os meus furinhos, dobrei aqui, ó, do lado avesso agora para fora. Tô aqui primeiro na parte das costas. Posiciono bem certinho o meu molde sobre o desenho aqui, sobre o papel, o tecido. E agora eu uso esses furinhos para identificar os pontos da minha pence. Ó, e daí eu já fico aqui com os furinhos bem, com esses 4 pontos, né, que formam a minha pence, bem marcadinhos. Ó, olha que legal. Aqui é só uma sujeirinha, ó. 1, 2, 3, 4. E daí eu venho pro outro lado, mudo aqui meu molde de lugar e os furinhos continuam aqui bem evidentes, ó. Vocês até conseguem ver melhor agora porque ele tá do outro lado do desenho. E daí eu venho e marco aqui com o giz. Pode ser giz, pode ser uma caneta que apaga. E daí eu fico igualmente aqui com os meus pontos marcados para que eu possa dobrar e fazer a minha pence. Já fiz as marcações aqui no molde da frente também, tá? Dos dois lados. Agora o que que eu faço? Aqui com ele, né, do lado avesso mesmo, eu vou primeiro pegar esse pontinho aqui de baixo, faço uma dobrinha aqui nele, e mais esse pontinho aqui de cima, faço a dobra, posiciono aqui sobre a minha bancada, e daí eu posso então ligar esses pontos formando esse meu desenho da pence para facilitar na hora da costura. Alfineto também, que vai me dar mais segurança. E daí então eu fiz aqui esse risco com o giz só para me ajudar a direcionar.
tá? Daí do outro lado eu não preciso fazer, porque automaticamente eu já seleciono esse ponto. Faço isso nas duas partes que compõem a frente e dos dois lados das costas, né? Que ela tá aqui aberta, eu vou ter duas pences aqui. E daí é só eu ir na máquina e fazer esse detalhe e a gente já deixa as pences prontas. Você já pode ir passando com o ferro ao longo do processo para já ir alinhando bem essas costuras, principalmente as das pences. E você sempre direciona, eu estou aqui ó, com a parte das costas, eu vou direcionando a pence para a lateral da peça. Então eu venho aqui, passo bem ela, vou alinhando, igualmente desse lado eu venho para a lateral. Então a gente sempre posiciona a pence em direção à lateral da nossa peça. E a hora que a gente vira pro lado correto, essa pence tá bem alinhadinha. Ó, aqui as duas pences das costas, eu já fiz também as da frente, já passei no ferro e agora a gente vai continuar a montagem. Agora a gente vai começar algumas montagens para já deixar pré-prontas. Aqui eu tô com a parte então das costas, já com as pences fechadas. Eu vou colocar aqui, ó, ela com a parte correta para cima, e daí eu venho com a minha parte da frente, né, as duas partes da frente, e posiciono aqui, ó, ombro com ombro. Coloco aqui com a parte correta para baixo, tá? Venho aqui com a outra também, posiciono aqui, ó, ombro com ombro. Já posso fazer esse fechamento aqui, já passo a minha costura reta e o zigue-zague. Reservo e já venho aqui também fechar o outro ombro da outra parte, que é o revel. Ó, então o revel, o que eu faço? Imaginem que eu tô aqui ó, com a parte das costas da peça, que é essa parte aqui do pescoço. Eu venho com a da frente da mesma forma, com a parte correta para baixo e posiciono aqui. Então aqui é o meu ombrinho menor, né? Enquanto lá eu tava com o ombro inteiro, aqui eu tenho um ombrinho menor, que é apenas a parte do revel. Então eu também já posso unir aqui com uma costura reta e um zigue-zague. E aqui na regulagem, mais ou menos aqui entre 1 e o 2, no ponto C da minha máquina, tá? Que é a Janome 3022, que equivale aqui ao meu zigue-zague. Aqui a tensão eu mantive no 7, eu fiz aqui o zigue-zague. Olha que legal, o acabamento aqui, a costura reta, que tem aproximadamente 1 centímetro aqui de afastamento, e na extremidade aqui do tecido, o zigue-zague para o acabamento, que vai evitar que a nossa peça desfie e vai garantir a durabilidade. Aqui então os ombros já foram unidos, já estão aqui com o acabamento em zigue-zague. Eu já fui no ferro e passei. Sempre a gente direciona essa abinha aqui que se forma, né, da nossa costura, para trás da peça. Então eu já direcionei aqui com o ferro para essa parte de trás. A mesma coisa aqui, ó, eu tô com a parte da frente e a parte das costas da parte principal aqui do blazer. Eu peguei essa abinha, posicionei aqui, passei com o ferro, dela fica direcionada para trás da peça, tá? Então sempre as costuras de linha de ombro, elas vão ser direcionadas para trás, assim como as costuras aqui, ó, de pence serão sempre para lateral. Agora a gente vai para a gola da peça, ó, ela tá aqui uma sobre a outra, com o lado correto do tecido para dentro. E eu vou na máquina e fazer uma costura somente aqui com afastamento do calcador, começando aqui, venho, mudo aqui o sentido da costura, venho até essa ponta, mudo o sentido de novo e finalizo aqui, tá? Já mostro pra vocês, que daí depois a gente vai virar pra gente já ficar com a nossa gola pronta, finalizada, pra encaixar no pescoço do blazer. Fiz aqui a costura, deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Ó, começou aqui, vim até essa pontinha, sempre mantendo o afastamento do calcador, trouxe até essa ponta e finalizei aqui, tá? Não é aqui nessa marcação, ela veio até o final aqui mesmo, tá? Retinho. Agora, né, o truque pra gente, sempre que a gente vai virar alguma ponta desse tipo, a gente vem e faz um corte aqui, ó. Bem próximo mesmo aqui, ó, do fim da costura, porém tomando muito cuidado para não ultrapassar. E a gente pode ainda tirar mais um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, só pra gente ter o efeito legal a hora que a gente virar essa ponta. Então a gente vem tomando muito cuidado para não ultrapassar a costura.
e tiram o excesso. Daí, então, a gente vai virar essa peça, tendo bastante cuidado aqui para essa pontinha sair bonita para fora. E outro detalhe aqui, né, ó, eu vou virar de novo aqui, só para vocês analisarem comigo. Ó, a gente tem uma peça que ela tem um leve arredondado aqui para dentro. E para virar, sempre que a gente vai virar alguma peça que tem arredondado, a gente precisa também fazer os piquezinhos. Então, ao longo desse leve arredondado, a gente vai fazer os piques, que a gente vai ver que ela vai virar muito mais bonita também. Então, a gente faz alguns piques aqui, principalmente nessa parte aqui, ó. Nessa parte que vai se aproximando da extremidade lateral, a gente percebe que ela tem uma leve curvatura. Então, eu venho, faço alguns piques e pronto. Daí sim, agora eu viro essa peça, vou acomodando bem essas pontinhas, essa virada. Daí eu passo essa peça com ferro e depois vou na máquina fazer um acabamento aqui, ó, uma espécie de um pespontinho de 1/2 centímetro mais ou menos. Já mostro pra vocês. Olhem só como ficou linda essa gola. Eu até ia fazer um pesponto aqui nela de acabamento, mas eu não vou fazer, eu vou deixar ela exatamente assim. Eu achei que nesse jeans ela já ficou super alinhada e vai ficar mais minimalista, sem detalhes. Olhem que lindas pontinhas, com o truquezinho da vira. Aqui, ó, essa curvatura que precisa dos piques ao longo dessa, para que esse tecido que sobra aqui dentro se adeque bem a essa curvatura. Agora, o que eu fiz? Eu dobrei, após pronta, né, essa gola, eu dobrei ela, fiz um piquezinho aqui para identificar o centro dela. É exatamente um Vzinho mesmo, ó. Eu identifiquei o centro da peça. Fiz a mesma coisa aqui na parte de trás do pescoço. Então, eu tô aqui com a minha peça aberta, né, como eu já uni aqui pelos ombros, e aqui eu identifico onde eu vou começar a prender a minha gola, aqui em cima mesmo, tá? Com a parte correta virada para cima, eu começo a posicionar a minha gola aqui e vou alfinetando com bastante calma até o ponto onde ela vai parar, que é esse ponto aqui, que vai encontrar em algum momento aqui com essa parte do pescoço da frente. E daí depois eu mostro como a gente vai colocar o nosso revel, que também já está aqui fechadinho, junto com essa montagem. Aqui é um momento onde a gente realmente tem que fazer com bastante calma, né? Porque eu tenho duas partes curvas, tanto a minha gola quanto aqui o pescoço, então eu tenho que ir caminhando com essa gola com bastante calma e alfinetando todo esse caminho por onde agora a máquina vai percorrer aqui com a distância do calcador, unindo essa gola ao pescoço da peça. Como vai funcionar? É uma espécie de um sanduíche. Eu estava aqui com a minha peça posicionada com a parte correta para cima, vim com a minha gola e contornei esse pescoço, né? Então a minha gola ainda está aqui, tá? E agora eu venho com essa parte aqui que é o meu revel e como um sanduíche eu vou abraçar tudo isso. Então, ó, o meu revel ele vai encontrar aqui com a pontinha da parte da frente, vai abraçar aqui onde a minha gola vai ficar dentro, ela vai ficar entre a parte principal do blazer e o revel, e vou caminhando da mesma forma com o revel aqui, abraçando toda essa costura e finalizo aqui, tá? Depois eu já mostro como que a gente vai continuar. Mas aqui é uma parte onde a gente tem que ter um cuidado, uma paciência, pois a gente está trabalhando com uma parte curva, onde o tecido vai se acomodando nessa curvatura. Então aqui eu vou já fazer direto, ou vocês podem, se quiserem ter mais segurança na confecção, primeiro une essa gola à peça, depois retira todos os alfinetes e coloca essa parte por cima. Também dá para fazer dessa forma. Então eu vou finalizar isso aqui e já mostro para vocês. Ó, eu acabei fazendo de uma forma que eu acho que vai ficar melhor para vocês também. Eu já uni aqui a gola com a parte principal aqui do blazer, ó. Vocês vão ver que eu tô em uma parte arredondada, então tem que ter o maior cuidado para que essa curvatura que fique
presa sem que eu tenha acúmulo de tecido, que eu dobre ele. E agora, então, eu vou vir aqui fazendo sanduíche com o meu revel. E daí, vou começar a costura aqui e vou passar em toda essa parte. Então, agora o sanduíche aqui foi feito, né, entre revel, parte principal do blazer e aqui no meio a gola. Já fiz até o final aqui, que é o que equivale a esse final aqui, ó. Então, eu já fiz essa costura. Daí agora eu posso virar tudo isso e eu já vou ver a minha gola encaixada aqui entre essas duas partes. E ó, lembrando também muito importante que eu fiz piques, antes de virar tudo isso, eu fiz piques ao longo de toda essa costura que eu fiz, porque nós temos partes curvas aqui, tá? Fiz vários piquezinhos para daí agora a gente virar e ter esse acabamento bem bonito aqui. Já mostro pra vocês, vou passar com ferro isso aqui e mostrar os próximos passos. Já fui lá, passei no ferro, olha como a gente já tá com esse acabamento super bonito da gola. Aqui a gente vai passar um zigue-zague ao longo de toda essa parte aqui, ó, começando aqui embaixo. A gente vai passar esse zigue-zague, vai vir aqui pelo revel das costas e finalizar no outro lado da frente. Então, isso vocês já podem fazer também. Agora, a gente vai, antes de fechar essa parte aqui, a gente vai fazer um ajustezinho aqui no nosso revel. A gente tem essa barra que a gente definiu aqui. Lembram? Essa barra de 4 centímetros que a gente definiu. Aqui com o meu revel, que já tá passadinho, ele tá costurado aqui na parte de cima, eu coloquei aqui um sobre o outro, né? E aqui eu já dobrei no tamanho que vai ficar a minha barra. E fiz uma marcação aqui, ó, de 1 centímetro. Daí vim com o meu revel, que tá aqui sobre tudo isso. E onde bateu 1 centímetro, que no caso foi aqui, deixa eu até enfatizar aqui pra vocês, ó, aqui bateu 1 centímetro, eu vou dar mais 1. Então, agora eu vou cortar aqui reto nessa marcação de 1 centímetro e vou fazer a mesma coisa do outro lado também. E agora o que eu vou fazer? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o zigue-zague, como eu já falei pra vocês. E depois eu venho aqui e vou unir essas duas partes assim, ó, do lado contrário. Venho, posiciono aqui e faço uma costura aqui somente com a largurinha do calcador até essa parte. Só que antes disso eu já vou ter feito o meu zigue-zague aqui ao longo de todo esse caminho. Então agora já fiz aqui todo o zigue-zague em volta do revel. Eu vou passar, ele vai ficar bem alinhadinho. E aqui eu também já fiz aquela união que eu mostrei pra vocês aqui embaixo, ó. Então, eu tava aqui com a parte principal do blazer, aqui o revel. Eu já uni essa pontinha de baixo dele com essa parte aqui de baixo da peça. Então, a hora que eu virar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou virar de novo do avesso. Aqui. E agora eu vou, então, fazer a costura que vai unir essa parte aqui da frente e vai fazer o acabamento. Então, automaticamente aqui, a minha barra já vai ficar dobrada para depois eu finalizar a minha peça. E isso aqui eu vou posicionar para cima, tá? Esse excesso aqui de tecido vai ficar para cima. Eu venho aqui, posiciono novamente ela do avesso, então, começo lá a minha costura, desço e finalizo aqui junto com essa dobra que vai já formar a barra da peça. E vocês vão ver como isso aqui vai ficar bonito depois. Agora que a costura foi feita, é simples, a gente vai fazer aqui o mesmo detalhe que a gente fez na gola. Sempre que a gente tem esses encontros, né, essas quinas, a gente vai cortar próximo da costura, tirar o excesso para poder virar, então, toda a peça. E daí sim a gente ter a finalização da nossa gola com tudo que a gente planejou desde a modelagem. A gente vai fazendo esse ajustezinho aqui da pontinha, vai no ferro e vira toda essa parte aqui de baixo também. E assim que a gente virar aqui, a gente já vai ver essa barra se configurar aqui embaixo, que depois a gente vai passar o zigue-zague aqui também, assim que a gente tiver a parte lateral da peça unida. Então, agora a gente, né, vai fazer isso, vai virar todas essas partes da gola, vai passar com ferro, e daí vai ser o momento de a gente começar a união da manga da peça. E a gente vai unir assim, colocando a nossa peça do lado correto para cima, visualizando essa cava,
que começa aqui na cava da frente, vai até a das costas. E daí a gente vai localizar aqui no nosso desenho da nossa manga, que já tá cortada também, aquele piquezinho que identifica o que é frente e o que é costas da peça. Eu fiz mais um piquezinho aqui também, para me ajudar a identificar qual que é a frente. Então, eu sei que desse pique aqui, que tá lá no topo do ombro, pra cá é a frente e pra cá é as costas. Então, como eu sei que pra cá é a frente, eu tenho que posicionar ele com a frente aqui. Então, eu vou vir aqui, vou começar a posicionar, daí esse pique vai encontrar com o ombro, com a costura do ombro, eu continuo ele pra lá, faço isso dos dois lados. Então, eu já consigo unir aqui a cava da parte principal do blazer com a parte da cava aqui da manga. Eu já fui até o ferro de passar e alinhei tudo, tá? Aqui é bem importante que a gente já posicione a dobra aqui dessa vira da gola, onde a gente quer que ela esteja posicionada, e a gente passe também com ferro para deixar isso bem vincadinho. E depois, né, o local onde a gente vai fazer a casa de botão e o único botão que eu vou colocar aqui no meu blazer. Aqui a gente vai fazer um detalhe. Esse revel, ele fica solto aqui dentro mesmo, tá? O revel tá solto. Porém, nessa parte do pescoço, somente nessa parte, a gente vai abrir aqui, vai alfinetar bem bonitinho para ficar bem certinho aqui, ó, a união do encontro do ombro, do revel com o ombro da peça. E daí a gente vai passar uma costura reta somente aqui. Então, é a única parte do revel que vai ficar fixa. E por estar fixa essa parte, ela já vai dar uma segurança para que esse revel da frente não fique abrindo e voltando. Mas o próprio ferro de passar aqui, um ferro a vapor, já vai deixar bem marcada essa parte aqui da frente. E como a gente está trabalhando nesse tecido, que eu amei, super indico, que é o jeans, e a gente já tem uma peça bem estruturada sem precisar usar entretela. Então, eu indico muito jeans, brim e até uma sarja para vocês fazerem essa peça. Então, só para recapitular com vocês aqui, eu já alfinetei essa parte do revel das costas e vou passar uma costurinha aqui em cima, somente nessa parte circular aqui do pescoço. Aqui eu já alfinetei também a minha manga, tá toda a cava dela aqui alfinetada. Vou costurar aqui e vou passar um zigue-zague já para fazer o acabamento, nos dois lados. Então, agora a costura já foi feita aqui no revel das costas, e no lado certo a gente vai ter esse efeito aqui, ó. Só uma costura bem certinha, circulando aqui essa curva que acompanha a curva do pescoço. Aqui eu já uni a minha manga. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Já uni a minha manga aqui, ó. Começando aqui na frente, indo até as costas. Aqui eu passei um overlock, só para otimizar meu tempo de gravação. Mas vocês vão passar o zigue-zague, tá? Normal aí na máquina de vocês. E agora é hora de a gente finalizar a costura lateral da peça. Como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui, do lado avesso mesmo da peça. Vai unir aqui as laterais dela, que é a lateral do blazer em si, e agora aqui a lateral da manga, que a gente já prendeu aqui na peça através da cava, e a gente tem a lateral dela aqui. Então, agora é simples, é começar uma costura que vai começar aqui, pegando toda a lateral da manga, vai encontrar aqui, ó, com a parte inferior da cava, sempre cuidando para as costuras se encontrarem, e vai vir aqui por toda a lateral até o final ali da peça. E assim a gente já tem o fechamento das laterais. Fazer a mesma coisa do outro lado, e lembrando que sempre fazer a costura reta e já o zigue-zague para acabamento. Então, aqui eu já fiz a costura reta e fiz um overlock, mas vocês vão fazer o zigue-zague, tá? Aqui é só questão de tempo mesmo de gravação. Daí aqui, quando eu viro, então eu já tô com a minha peça toda fechada na lateral. Organizo aqui e a peça já está fechada aqui na manga também. Daí o que eu já fiz? Já passei também aqui, ó, um overlock ao longo de toda a manguinha, para depois a gente simplesmente dobrar aqui para dentro, tá? E fazer a nossa barra aqui, a nossa manga, como a gente definiu, com a largura que foi definida. Aqui na parte de baixo, eu peguei, ó, lembram aquela união que eu fiz do revel aqui? Eu abri um pouco e comecei aqui com o overlock, passando ao longo de toda essa barra, até chegar aqui do outro lado,
Ó, não preciso nem ir até o final, eu comecei aqui, ó, na pontinha mesmo. Da hora que eu viro, eu já tenho aqui o acabamento dessa minha barra, aquela barra que eu defini de 4 centímetros, lembram? E daí agora, então, eu venho e vou fazer essa costura. Eu posso começar ela aqui, tá? Se eu não quiser fazer até o final, mas eu acho que eu vou fazer aqui a minha até o final. Eu começo aqui e venho passando por cima de toda essa costura, sempre mantendo os 4 centímetros ao longo de toda a barra. Eu posso alfinetar aqui para me dar mais segurança. E dessa forma, a gente já vai fazer os principais acabamentos, tá? Já façam esse aqui também. E daí só vai ficar faltando a nossa casinha de botão e o botão para finalizar a peça. Então aqui eu já coloquei no manequim, a peça já está praticamente pronta, pra gente ver os detalhes de toda ela. As pences, aqui a manga, já foi feito o acabamento da barra, aqui a barra da peça também já está pronta, com todos os acabamentos aqui que a gente foi fazendo ao longo do processo. E agora falta apenas fazer a casinha e pregar o botão. Vai ser um único botão que eu vou colocar aqui nessa região da cintura. E daí, então, a peça vai estar pronta. Eu vou fazer com o botão encapado, com o próprio tecidinho aqui, e já mostro pra vocês. E para fazer o meu botão encapado, eu venho aqui com a matriz do tamanho do meu botão. Já cortei aqui o círculo, que é mais ou menos assim. Eu venho com o meu botão, eu cortei com mais ou menos 1 centímetro em volta de todo ele, com esse raio. Eu posiciono aqui meu tecido do lado certo para baixo, posiciono aqui a parte do meu botão e aperto até ele ir lá pro fundo. E aí fica dessa forma. Eu posso usar esse outro aqui, ó. Daí eu venho com esse e coloco aqui dentro e automaticamente ele já vai empurrar o tecidinho pro centro desse círculo. Eu posso dar uma apertadinha aqui, só para o tecido assentar melhor. E agora eu venho e finalizo jogando essa parte. Coloco isso aqui em cima, posiciono aqui na minha ferramenta e daí eu coloco aqui a força da alavanca, tiro aqui de dentro e eu já vou ter o meu botão encapado. A nossa peça ficou pronta, como vocês podem ver. Olhem a cara dessa peça. É uma peça realmente com cara de alfaiataria, muito bem feita, muito bem acabada, estruturada e com um tecido que ninguém vai imaginar vendo você aí na rua, que custou tão pouco, né? Que teve um valor aí muito legal pra gente, um custo-benefício tão bacana. Ó, aqui a parte de trás dele, aqui estão as pences também. Aqui ficou super bem alinhado. É uma manga simples, mas o tecido ele tem um conforto aqui, então a manga ela tá toda simples e de certa forma até mais sequinha, não é aquela manga muito larga. Você consegue tranquilamente levantar, fazer um charminho aqui. Tem folga de vestibilidade para você colocar uma peça aqui por baixo, uma blusa de gola alta, mas é uma peça super gostosa, por ela não ter forro, ela não é muito quente, então principalmente aqui para o nosso inverno, né, de onde eu moro, que não é muito frio, é uma peça confortável para você sair de manhã de casa, à noite vai para um happy hour, põe por cima da roupa que você está utilizando. É uma peça que realmente é simples de fazer, vocês puderam acompanhar. E olha o resultado final dessa peça, olha como fica chique. Eu tô aqui até usando com shortinhos, que eu posso tranquilamente colocar uma bota, um salto. E olhem esses acabamentos, um único botão, coloquei um botãozinho encapado, que ficou lindo. E esse é o primeiro blazer que com muito orgulho eu trago para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, reproduzam essa peça com todo carinho, com toda dedicação, que vale super a pena todos os processos desse aprendizado do blazer.